Povo lindo, mais um encontro. Quando eu comecei essa jornada há cerca de um ano, eu não achei que ela seria tão extensa, mas tem sido, para mim, bastante proveitoso, sobretudo porque a gente está lendo a história e está tentando compreender os motivos, as questões, a teologia que o texto traz, as afirmações, sobretudo a centralidade de Jesus no texto. Então, o meu apelo e aquilo que eu tenho falado, orientado, é que leia os evangelhos. Leia os evangelhos. Leia a Bíblia, leia os evangelhos. Para você poder ler qualquer outro livro da Bíblia, seja do Novo Testamento, seja do Antigo Testamento, primeiro você tem que passar por Jesus. Primeiro você tem que entender a obra do Cristo, porque ele é o centro e é para ele que converge todas as coisas. E se você está conversando com alguma pessoa, evangelizando alguma pessoa, seja ela religiosa ou não, e ela quer conhecer um pouco mais da fé cristã, não começa apresentando a fé cristã a partir só da igreja, daquilo que a gente vê hoje que a igreja é, mas a partir de Jesus. A partir de Jesus, a partir da compreensão de Jesus. Então, qual é o teu convite? Convida ela para ler o texto. Leia a palavra, leia a Bíblia, tá bom? Aula 43. A gente tem um desafio gostoso hoje na caminhada desse texto. Aula 43, armadilhas. Armadilhas, a autoridade e sabedoria do rei. É exatamente isso que a gente vai falar. Por isso, essa aula está com um bloco tão extenso, porque são uma série de situações a partir do momento em que Jesus entra em Jerusalém, entrada triunfal, a partir do momento que ele entra no templo, os religiosos se sentem acuados e se sentem no momento de confrontar Jesus ou de criar algum tipo de dificuldade ou de algum tipo de armadilha para achar ocasião para matá-lo. Jesus já era um problema sério. O Império Romano já estava começando a olhar o movimento, as multidões já estavam aclamando o rei. Então, a tensão no ar foi muito importante. Por isso, o bloco de textos, ou os blocos de textos que a gente vai trabalhar são esses aí. A partir de capítulo 11, verso 27, a autoridade de Jesus, até o verso 33, capítulo 12, a parábola dos maus lavradores, depois a questão do imposto, depois os saduceus e a ressurreição, e depois o grande mandamento, tudo acontecendo numa batida só, num plano só, de alguma forma como o texto organiza. Antes da gente entrar nos textos e ler os textos, nós estamos na última semana da vida de Jesus, nós estamos na semana da paixão, nós entramos na semana da paixão. E aí, um dos livros que eu estou utilizando é o comentário do Novo Testamento de Marcos, de William Hendricks. Então, esse comentário aqui, ok? Esse livro tem na nossa biblioteca, para dizer para você também que a nossa biblioteca está sendo organizada, está sendo preparada. Esperamos que, após a pandemia, ela esteja aí aberta para que você possa estar pesquisando, estudando. Para facilitar os teus estudos, evidentemente você lê a Bíblia e pede o apoio dos comentaristas dos livros, ok? William Hendricks ele vai organizar a semana que a gente está vivendo agora, a Semana de Jesus, da seguinte maneira, e a gente organiza ela dentro do texto de Marcos. Então, os principais acontecimentos nesse epílogo assim, da história de Jesus. O domingo, a entrada triunfal em Jerusalém e o retorno a Betânia, que nós vimos na semana passada. A segunda-feira, a maldição da figueira sem fruto, a purificação do templo e a saída da cidade. Nós vimos também na semana passada. Na terça-feira, a conversa entre Pedro e Jesus, que ensina aos 12 as lições advindas do amaldiçoamento da figueira sem fruto. O confronto entre Jesus e seus inimigos, que lhe faz uma série de perguntas, às quais ele responde, concluindo a conversa com uma pergunta, é o que a gente vai ver hoje. A parábola dos lavradores maus, a denúncia dos escribas, comentários feitos no templo a respeito da oferta da viúva, que a gente vai ver na próxima semana, predições a respeito da destruição de Jerusalém,
a grande tribulação e a vinda, o plano para tirar a vida de Jesus. Tudo isso entre o capítulo 11, 20 ao 14, 2. Na quarta-feira, nós não temos um acontecimento especificamente registrado nessa semana de Jesus. Talvez o pacto de Judas com os principais sacerdotes tenha acontecido mais ou menos assim, ok? Segundo o capítulo 14, verso 10 a 11. Na quinta-feira, incluindo na noite de quinta para sexta-feira, a preparação para a Páscoa, a celebração da Páscoa, a instituição da ceia, a partida para Genezaré, a predição de que todos abandonarão Jesus e que Pedro negará 3 vezes, as experiências no Getsemane, ok? A agonia, as orações, a traição de Judas, a prisão de Jesus, bem como a deserção de todos, o episódio do jovem que fugiu, e diz a tradição que foi Marcos, o escritor do livro, esse jovem, o episódio do jovem que fugiu, a negação de Pedro, acontecia em conexão com o julgamento de Jesus diante do Sinédrio, que resultou na condenação de Jesus, e todos esses acontecimentos no capítulo 14, do verso 12 ao verso 72. Na sexta-feira, o julgamento perante Pilatos, o povo escolhendo Barrabás, Jesus sentenciado à morte, o escárnio dos soldados, Simão Cirineu forçado a carregar a cruz, a crucificação de Jesus, as cenas do Calvário, os sinais do Calvário, o sepultamento de Jesus, tudo no capítulo 15, ok? Do julgamento até o sepultamento. No sábado, nenhum acontecimento é mencionado em Marcos, mas Mateus tem um acontecimento, você pode olhar. E no domingo, a ressurreição de Jesus, o jovem vestido de branco que conta para as mulheres, a aparição e os eventos pós-ressurreição ali, ok? Então a gente está num momento extremamente importante e veloz do nosso relato, como Marcos está colocando. Jesus, ele fere de maneira proposital e terrível a sensibilidade religiosa. Os religiosos estão preocupados com ele, preocupados com a ação dele. Imagina a quantidade de pessoas que já há à sua volta, a quantidade de seguidores que já há à sua volta. Imagina toda a tensão que ele tem, e por isso, essa série de eventos que vai acontecer com ele agora são um jeito, uma última tentativa dos religiosos de criar algum tipo de embaraço para que ou o povo ou os romanos, para que eles achem algum tipo de possibilidade de ocasião para que Jesus seja acusado de algum crime importante, para que ele possa ser preso, julgado e morto, devidamente morto. Eles não podiam simplesmente matar Jesus e arrancá-lo, porque a multidão estava sempre à sua volta. E aí a festa da Páscoa acontecendo, a cidade cheia, visitantes de todos os lugares. Então o clima e a tensão no ar era muito grande. Por isso os religiosos tentaram agir da maneira como eles agiram na surdina, à noite, tentaram agir quando Jesus não estava ali diante de toda aquela multidão. Então vamos lá, autoridade de Jesus, Marcos 11, 27, 33. Então regressaram para Jerusalém, e enquanto Jesus andava pelo templo, os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos vieram ao seu encontro e lhe perguntaram: com que autoridade você faz estas coisas? Ou quem lhe deu esta autoridade para fazer isto? Que coisas são essas? Provavelmente aquilo que ele fez anteriormente no templo, de expulsar os vendilhões. Imagina todo desafio. A gente conversou sobre o tamanho, o gigantismo daquela situação, a quantidade, as milhares de pessoas, os milhares de sacrifícios, e Jesus ali criando aquele alvoroço todo. Então eles estão questionando Jesus provavelmente sobre isso. E talvez pelos seus milagres, pelas suas ações, a maneira como ele entra de maneira triunfante
e é aclamado como rei pela multidão. Hosanas, hosanas, né? Salva-nos. A multidão dizia isso para os Césares, para os reis que estavam ali. Então ele estava querendo dizer que ele era rei. Com que autoridade você faz isso? Com que autoridade você entra no templo e expulsa ali? Com que autoridade você cria esse tumulto? Quem lhe deu essa autoridade? Você veio a mando de quem? Jesus respondeu, verso 29, eu vou fazer uma pergunta a vocês. Respondam e eu lhes direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondam. E eles discutiam entre si. Se dissermos do céu, eles discutindo entre eles. Ele dirá, então por que não acreditaram nele? Se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos pensavam que João era realmente um profeta. Então responderam a Jesus, não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse, então eu também não lhes digo com que autoridade faço estas coisas. Eles tentam colocar Jesus numa situação para acusá-lo de blasfêmia. Se ele fala com a autoridade de Deus, eles iam questionar que autoridade era essa que Deus tinha lhe dado, e eles podiam acusá-lo de blasfemador, de ir contra Deus, ir contra a lei, porque eles eram os guardiões da lei. Jesus, ao invés de respondê-los diretamente, faz uma outra pergunta e joga um embaraço para cima deles, e joga essa dificuldade para cima deles. Porque se eles negam João, eles têm a multidão contra eles. Se eles afirmam aquilo que João afirmou, João apontou para o Cordeiro. João falou para que eles tivessem que se arrepender. Então, eles estavam numa situação que, se eles admitem que João recebeu a autoridade do céu, eles deveriam, então, se converter àquilo que João falou, e eles não se converteram. Mas se eles disseram que a autoridade de João não era do céu, era dos homens, o povo poderia se levantar, porque o povo considerava João um profeta. Daí, eles se calam astutamente, maldosamente. Eles se calam. E aí Jesus os confronta também com seu silêncio em relação à resposta que eles fizeram. Se vocês não têm coragem de responder, eu não preciso me submeter à autoridade de vocês. Antes da gente sair desse bloco, falar um pouco sobre esse grupo, os principais sacerdotes, o texto está falando, os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos. Aí eu coloquei aqui um texto, e esse texto está num livro, numa revista que está lá no Drive do Google, que eu já deixei para você, que é a Palestina na época de Jesus. Então, muito para entender as questões, os partidos, a religião, as questões políticas da época de Jesus, esse livretinho ele é muito interessante. Então, ele diz, por exemplo, que a gente tem aí 3 grupos que compõem o Sinédrio. Os principais sacerdotes, que era um grupo constituído pelo sumo sacerdote em atividade, por aqueles que já foram, por aqueles que podem ser sumos sacerdotes também, fazem parte desse grupo aí. E o sumo sacerdote é como se fosse um líder máximo da nação. É um líder máximo. Ele é um líder vicário. Para você ter uma ideia, no ano que o sumo sacerdote morria, a morte dele propiciava perdão para assassinos, perdão para pessoas que estavam condenadas. A morte dele era vicária, era salvífica até, mesmo sendo homem. Imagina um homem com o poder de ir diante da nação e diante de Deus, e somente ele, uma vez por ano, e somente ele pode entrar no Santo dos Santos e oferecer sacrifício à nação para que Deus perdoe os pecados e para que tudo vá bem à nação. Todos os problemas, todas as dificuldades, sejam doenças, problemas financeiros, problemas econômicos, estava tudo na mão desse homem. Porque imagina o seguinte, só para você tentar entender e fazer um paralelo com os nossos dias. A gente está vivendo aí no meio dessa pandemia. Tem um monte de crente que fica se perguntando, mas por que Deus
permitiu isso? Será que alguém está em pecado? Será que alguém não está em pecado? As pessoas ficam conjecturando, tentando achar a resposta. É claro que essas respostas não são nossas. A soberania de Deus é a soberania de Deus. E a gente não entende, não acha, não crê que Deus tenha feito isso por conta de um desejo de punir o ser humano ou não. Porque se ele faz isso com o desejo de punir o ser humano, ele teria que matar todos nós. Como diz o texto bíblico, todos pecaram. Então, se Deus usa de misericórdia com alguns e outros morrem, a gente não vê nisso uma espécie de juízo de Deus, de maldade de Deus, mas alguma coisa que é da vida. A vida por conta do pecado e por conta daquilo que a gente vai caminhando nela, ela vai propiciando essas coisas. Mas até hoje não acontece nada na tua vida, por exemplo, que você não se pergunte, poxa, mas será por que Deus permitiu? Por que Deus não permitiu? Esse pensamento é muito forte dentro de cada um de nós. Então imagina há 2000 anos atrás, em que as pessoas não tinham uma outra mentalidade, em que elas entendiam que tudo o que acontecia nas suas vidas, de bom ou de ruim, vinha do céu, vinha de Deus. E esse homem é importante para estar diante de Deus pedindo perdão pela nação uma vez por ano, porque se Deus não perdoasse a nação, se Deus não cuidasse da nação, se Deus não trouxesse prosperidade à nação, se Deus não abençoasse a colheita, não abençoasse as chuvas, o sol que ia bater, não abençoasse... uma mortandade poderia vir, uma pestilência poderia vir, a guerra poderia vir, o inimigo poderia vir, uma série de outras coisas. Então imagina o lugar e a importância do sumo sacerdote, o poder que tinha nas mãos desse homem. O sinédrio era composto pelo sumo sacerdote, os outros sacerdotes que ali estavam eram compostos pelos escribas, os mestres da lei, fariseus, eram compostos pelos anciãos. Aqui está dizendo no nosso texto que os anciãos eram os cabeças de tribo, eram os líderes que foram cabeças das 12 tribos. Então eles eram muito importantes. Você está falando aqui da nata aristocrática, religiosa e política de Israel. Você está falando dos poderosos de Israel, daqueles que decidem o rumo da nação, daqueles que decidem os parâmetros da nação. São eles que fazem os acordos com os romanos, são eles que fazem todas as tratativas com o Senado, com a liderança romana, ou com aquele que possa vir. São eles que orientam o povo em cada decisão. E são eles que estão, desde o início, preocupados com Jesus. E são eles que percebem que Jesus é uma ameaça profundamente terrível para a compreensão deles. E é contra eles que Jesus vem brigando, batendo, colocando a palavra de Deus, afirmando a vontade de Deus desde o início. Então, um pouquinho mais da compreensão desse grupo, a gente tem aqui um esquema, só para que você entenda como que naquela época o sinédrio estava organizado. O sinédrio, ele tinha quase que uma relação de subalternidade em relação aos romanos, porque eles só existiam e se organizavam por causa da permissão romana. Você tinha a estrutura do imperador romano, ok? E o centro do império ficava em Roma, mas ele deixava nos diversos lugares conquistados, nas províncias, a sua estrutura de cuidado, a sua estrutura de dominação também. Então você tinha ali o império, ali na Palestina você tinha o rei, na época do nascimento de Jesus era o grande Herodes, agora já não é o Herodes pai, é um dos Herodes filhos, ok? Os procuradores, as tropas romanas para garantir ali que não haja levante, os publicanos que fazem o recolhimento das ofertas e dos tributos ao Império Romano, e você tem o Sinédrio, que auxilia ele em todo o cuidado e todo o governo da província. Então o Sinédrio fica muito preocupado
com todo levante que possa surgir. Aqui no nosso texto diz que na província da Judéia havia uma instituição local chamada Sinédrio, a qual era composta por 71 membros e presidido pelo sumo sacerdote. O Sinédrio era o supremo tribunal local, tinha poderes para julgar questões civis e religiosas, uma vez que as duas coisas eram tratadas pela mesma lei. Tais autoridades tinham até mesmo a prerrogativa de aplicar a pena de morte contra crimes cometidos na comunidade local. A polícia recebia ordens do Sinédrio, a polícia do Sinédrio, né? Tinha uma guarda do Sinédrio. Essa estrutura pode ser claramente observada nas páginas dos evangelhos, nos relatos que tratam da prisão, julgamento e crucificação de Jesus, de Cristo, o qual foi preso pela polícia do Sinédrio e levado diante desse tribunal. Então, é essa estrutura que vai dar caminho para as questões em relação à prisão, julgamento e crucificação de Jesus. Nesse momento, Jesus entra, sendo proclamado rei em Jerusalém, entra no templo, exerce a sua autoridade no templo. Eles estão desesperados, eles vão a Jesus e eles vão perguntar com que autoridade você faz aquelas coisas. E Jesus cala a boca deles nas respostas que dão. Então, de fato, o grupo está muito receoso, muito preocupado. Por isso, eles não fazem uma tentativa, mas eles fazem várias, uma sequência de tentativas de derrubar Jesus por esses caminhos. Por isso, vem primeiro o grupo que questiona a autoridade de Jesus. E aí, o segundo grupo vem mais uma vez diante de Jesus. Então, está aí no capítulo 12, a parábola dos lavradores maus. Jesus, para esse grupo que veio perguntar a ele, que ficou calado, os sacerdotes, os escribas e os anciãos, Jesus conta então a parábola dos lavradores maus. Jesus era terrível. Jesus ele não tinha nenhum medo da força e dos poderes daquela gente. E ele não tem nenhum tipo de dificuldade de expor a percepção que ele tem de Deus e da palavra. Parábola dos lavradores. Depois Jesus começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha para uns lavradores. Depois ausentou-se do país. No tempo da colheita, mandou um servo para que recebesse dos lavradores a sua parte dos frutos da vinha. Mas os lavradores o agarraram, espancaram e despacharam de mãos vazias. De novo enviou-lhes outro servo e eles bateram na cabeça dele e o insultaram. Mandou ainda outro servo e estes mataram, e a estes mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda um, o seu filho amado. Por fim o mandou o filho pensando, meu filho eles respeitarão. Mas os lavradores disseram entre si, este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa. E agarrando o filho, mataram e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. Vocês ainda não leram este trecho das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prender Jesus, porque entenderam que ele havia contado essa parábola contra eles, mas temiam o povo. Então eles o deixaram e foram embora. Jesus, ele vai de encontro a eles, e quando ele vai de encontro a eles, enerva e eles não se veem em outra situação. Nós temos que matar esse homem, nós temos que prender. Mas o povo ali diante dele, admirado com a sabedoria, admirado com a autoridade, eles não podiam fazer nada naquele momento. Por isso, as estratégias para tentar derrubar Jesus. Nessa parábola, o que a gente vê é uma história sendo contada em que há uma certa paciência misericordiosa do dono da vinha. Ele deixa lavradores que querem pegar a vinha para si e não pagar a parte da produção para o dono da vinha.
Ele manda os seus representantes e eles matam. Todos os representantes que chegam, eles matam. O dono da vinha poderia simplesmente, nesse momento, já chegar com toda a força e já demolir. Mas há uma espécie de paciência misericordiosa do dono da vinha. E mais ainda, o dono da vinha pensa o seguinte: dar-lhe-eis mais uma chance. Vou enviar o meu filho. E quando enviar o meu filho, eles vão entender que é meu filho e eles vão agora restituir a vinha e eles vão se colocar no seu lugar. Olha a misericórdia. Olha o tempo de misericórdia. Olha a paciência. Os lavradores já se provaram maus. Já se provaram que não são confiáveis. Mas ele deu-lhes ainda mais uma oportunidade. Aí o que os lavradores pensam? O que eles fazem? Eles pensam o seguinte: opa, esse é o dono, esse é o herdeiro. Vamos matá-lo. Vamos matá-lo, porque aí a vinha será nossa. Então, Jesus já conta essa parábola mostrando que a morte dele não foi ocasional. A morte dele não foi uma coisa sem plano, sem planejamento. Eles planejaram, eles pensaram, eles tiveram tempo de se arrepender. E na maneira como Jesus os confronta, de novo Jesus os confronta com a palavra. A gente está falando de um grupo de líderes da nação. Eles são os líderes da nação e eles têm a palavra na mão. Eles têm a Escritura na mão e eles dizem viver pela Escritura, morrer pela Escritura. Eles dizem buscar a Deus e Deus é o seu Senhor, mas eles perdem a vontade de Deus, eles perdem as Escrituras de vista. Eu já tenho dito isso desde o início da nossa caminhada. É possível alguém ter cara de crente, ter liderança, ter posto, seja na religião, na política, na economia, ter Bíblia aberta e ter Bíblia na mão e ser profundamente maligno, profundamente longe de Deus, profundamente longe de Jesus. Jesus os confronta. E a parábola, inclusive, diz de uma maneira muito séria que chegará o tempo que haverá o juízo inclemente do dono da vinha. Porque quando eles matarem o filho do dono, será o sinal para que o dono volte e diga o seguinte: vocês não merecem mais a minha misericórdia e a minha paciência e o meu amor. E tomará a vinha deles de maneira terrível. Os religiosos entendem que Jesus conta essa parábola contra eles. Daí, o nosso texto ainda continua. A questão do imposto. A questão do imposto. O texto vai dizer aqui o seguinte, verso 13. Enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos. Agora é um outro grupo, que na verdade é o mesmo grupo, os fariseus, os escribas fariseus, mas também agora os herodianos. E quem são os herodianos? Os herodianos é aqueles que estão próximos de Herodes, o rei. Então são aqueles que estão próximos do palácio, são os políticos que estão ali costurando os acordos e os movimentos, preocupados com a sensação de Roma e preocupados em bajular Roma para ficarem bem. Inclusive, a gente falou isso na semana passada, o templo que foi construído, o templo de Herodes, que é o templo que Jesus entra, ele é quase que uma espécie de concessão romana aos judeus para que eles possam ficar calmos. Então o templo é usado, aquilo que seria a casa de Deus, o templo, naquele momento, é usado como um instrumento de dominação dos romanos para apaziguar o povo. O templo foi usado para isso. Para apaziguar. O povo tem o seu lugar e tem o seu templo, aí o povo permite que a dominação transcorra sem muitas dificuldades. Os herodianos eram partido que viviam ali próximos de Herodes e tinham
tudo contra os fariseus, mas se juntaram para atacar ali a Jesus. Então enviaram, e eles foram aqui enviados, segundo o texto, fariseus e herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe, olha como eles chegam, olha como é que o texto diz que eles chegam. Eles não chegam mais questionando se Jesus tem autoridade, brigando, batendo. Eles estão ali tentando achar um jeito. Olha como é que eles chegam. Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e não se importa com a opinião dos outros, porque não olha a aparência das pessoas, mas segundo a verdade ensina o caminho de Deus. Ah, hipócritas, bajuladores. Estavam acostumados a bajular, né? Aqueles que têm poder, os romanos, tal, bajuladores. Vão achar o caminho para conseguir o que querem. Mestre. Aí eles vão perguntar, é lícito pagar imposto a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Os caras são terríveis. Diz o texto e que Jesus chama, né, percebendo a hipocrisia deles, Jesus pergunta a eles, por que vocês estão me pondo à prova? Traga-me um denário para que eu o veja. Então Jesus pede para que tragam a moeda, que era o equivalente à jornada de um dia, um denário. E aí está aqui, provavelmente, uma cópia, uma foto dessa moeda, dessas moedas que existiam nesse tempo, ok? Com a face do imperador de um lado, com esse outro lado aqui, com as palavras aqui, ó, Maximus, Pontífice Maximus, ok? Com essas palavras. E esse provavelmente era o denário dos imperadores romanos, né? Como é que o denário estava organizado? Um denário do tempo do reino do imperador Tibério mostra no verso a face do imperador e o reverso, na sua outra face, mostra sentado num trono, vestido com roupas de sumo sacerdote e um diadema. No verso, o que está escrito? Tibério César Augusto, filho do divino Augusto. No reverso, Pontífice Maxime, tradução, sumo sacerdote. Então é exatamente isso. Por quê? Porque todos os imperadores se entendiam divinos. Eles são os Pater Noster, o Pai Nosso, que nos salva, que nos ampara. É assim que os imperadores romanos se percebiam e é assim que eles eram aclamados pela multidão. Nosso Pai, Pai Nosso, Pater Noster. Eles eram a força máxima, o poder máximo. Recebia a adoração, recebia a adulação, a adoração do povo, a adulação de todos aqueles que queriam se beneficiar ou não ser mortos por ele, o favor dele. Jesus pede para que traga a moeda, e o que esses religiosos querem? Eles querem jogar Jesus ou contra o povo ou contra o imperador. Por quê? O povo estava sendo dominado pelos romanos, então havia um grande ressentimento de ter que pagar os tributos para os romanos. Ressentimento sobre os publicanos que os roubavam e eram aqueles que levavam os tributos, um ressentimento bastante forte. Então, se Jesus ele afirma que não deve pagar, o povo se inflama de alegria, mas os religiosos podem dizer para os romanos que Jesus está incitando a multidão para não pagar o tributo, e aí os romanos vão vir, evidentemente, e contra a multidão e contra Jesus, vão matar Jesus. Se ele diz que tem que pagar, agradando os romanos, aí o povo é que se inflama. Então eles estão tentando deixar Jesus numa situação bem complicada aí. Ok? Algumas questões aqui em relação à questão do imposto. O que Jesus diz para eles? Tragam um denário para que eu veja, verso 16, eles trouxeram,
E Jesus lhes perguntou: de quem é esta figura e esta inscrição? Eles responderam: de César. Então Jesus disse: deem a César, César é um título, né? Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram deles. A autoridade do rei e a sabedoria do rei. Eles não conseguiram pegar Jesus nesse tipo de armadilha aqui. E é interessante que nessa resposta, Jesus, ele não se coloca em rota de colisão nem com o povo, nem com os romanos, mas ele acaba afirmando que divino, que Deus, que poderoso, só um. Porque a César o que é de César, mas César não é Deus. Mas César não é Deus. A César é que é de César e a Deus o que é de Deus. Aqueles que foram fazer as perguntas e as inquirições sabiam exatamente o que estava acontecendo. Daí um outro grupo vem, daí um outro grupo chega e aproveita a ocasião para tentar colocar Jesus em outra situação complicada ali. A gente tem os saduceus, a partir do verso 18. Então alguns saduceus que dizem não haver ressurreição, aproximaram de Jesus e lhe perguntaram. Então quem são de alguma forma os saduceus? A gente já falou sobre eles lá no início das aulas. Então, de uma maneira muito simples, eles eram o partido sacerdotal. Das fileiras dos saduceus era escolhido o sumo sacerdote. O templo era o seu domínio especial. Ok? Então, os saduceus estavam ali juntos, era um grupo religioso que eles estavam juntos. Mas eles não criam na ressurreição. Diferente dos escribas fariseus. Os fariseus tinham uma outra percepção. Então, os fariseus e os saduceus divergiam um pouco na sua percepção sobre a lei e sobre as aplicações da lei. Mas eram grupos importantes. E eles, porque não criam na ressurreição, os fariseus criam na ressurreição, eles vão criar uma espécie de pegadinha maldosa para tentar colocar Jesus de novo contra os religiosos, de novo contra o povo, de novo contra a lei. Então eles vão dizer: mestres, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar a mulher sem filhos, e o irmão desse homem deve casar-se com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Havia 7 irmãos. Olha a pegadinha. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. O segundo casou com a viúva e morreu também sem deixar descendência. E o terceiro da mesma forma. E assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, eles não creem na ressurreição. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles ela será a esposa? Porque os 7 casaram com ela. Aí Jesus vai descer, como diz a turma, descer a lenha neles. Descer a lenha neles. Jesus vai falar e vai envergonhá-los de uma maneira tremenda. Jesus respondeu: será que o erro de vocês não está no fato de não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus? Não conhecer aquilo que diz as Escrituras a respeito da vida e aquilo que elas dizem a respeito de Deus e que Deus é o Deus de todo poder e que Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Por isso Abraão, quando Jesus fala de Abraão, fala daqueles que morreram na fé e morreram com Deus, estão vivos, porque Deus é o Deus de vivos, Ele é Deus de mortos, Ele não é Deus de mortos, Ele é Deus de vivos. Vocês não conhecem nem as Escrituras e vocês não conhecem o poder de Deus, por isso vocês fazem essa confusão. Por isso vocês fogem das Escrituras, por isso vocês torcem as Escrituras. Jesus os envergonha profundamente. Verso 25 ele vai dizer: pois quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos nos céus. Quanto aos mortos, que eles de fato ressuscitam, vocês nunca leram no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos e sim de vivos. Vocês estão completamente enganados.
completamente enganados. Jesus os envergonha terrivelmente. Daí, para o nosso último bloco, um escriba, ele ouve a resposta e gosta da resposta, porque os escribas fariseus, eles divergem dos saduceus. Então ele ficou simpático à resposta de Jesus, que não contrariou a compreensão que eles tinham de que Deus era Deus de vivos e que a ressurreição acontecerá. Então o verso 28 vai dizer: chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é este: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com toda a sua força. O segundo é esse: ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Então o escriba disse: muito bem, mestre. E com verdade o Senhor disse que ele é o único e não há outro além dele. E que amar a Deus de todo o coração, de todo entendimento e com todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe: você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus. A autoridade do rei e a sua sabedoria, que são postas à prova, como aquela prova que Jesus teve no deserto com Satanás, e ele vence cada uma delas com a palavra, com a compreensão de Deus, com a compreensão do seu chamado e a compreensão da sua missão, sem medo de ir contra aquela estrutura tão forte que, por certo, é a estrutura que vai levá-lo para a cruz, que vai, de alguma forma, arquitetar aquele plano para matá-lo. Jesus estava, quando o escriba fala sobre qual é o maior de todos os mandamentos, a gente já conversou sobre isso também, sobre esses mandamentos, sobre as ordenanças que foram dadas para o povo de Israel. Então a gente fala de pelo menos 613 mandamentos, 248 deles positivos e 365 negativos. Havia pelo menos duas compreensões: uma compreensão de que todos os mandamentos deveriam ser seguidos e não alterados em nenhum deles, uma compreensão de que a interpretação deles levava à compreensão de que eles deveriam ser seguidos vírgula por vírgula, palavra por palavra, letra por letra. E uma outra compreensão analisava esses muitos mandamentos e tinha uma tendência de sintetizar a sua compreensão. Na compreensão dessa outra tendência, todos aqueles mandamentos, eles convergiam para um entendimento só, para uma ideia só. E o entendimento era da afirmação da Shema, aquilo que está escrito lá em Deuteronômio: ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o teu único Deus, amarás, pois, o Senhor teu Deus. A Shema, que é a oração, que é a palavra, que é a declaração mais importante para Israel. Jesus vai afirmar o amor a Deus acima de todas as coisas, mas também o amor ao próximo. Então essa relação de amor, esse lugar de amor como esse grande mandamento que se derrama na direção de Deus e de Deus na nossa direção e na direção de todos os outros. Aquele escriba fica sensibilizado com a sabedoria e com as palavras de Jesus. Jesus, na sua resposta, não contrariou a lei. Na sua resposta, ele não contrariou a palavra. A sua resposta, na verdade, veio para confirmar a palavra e confirmar a lei. Mas parece que o texto mostra uma certa boa vontade daquele escriba, daquele fariseu. De tal maneira que Jesus vai dar uma palavra para ele muito interessante quando ele responde. E a palavra é: você não está longe do reino de Deus. O que é interessante é que Jesus não diz para ele que ele está dentro. Deveria ser, essa palavra de Jesus para o fariseu, deveria ser para ele quase que um golpe.
Porque ele ia perguntar: meu Deus, a minha vida inteira observei os mandamentos, a minha vida inteira vivi conforme eu entendo da lei, a minha vida inteira, igual o jovem rico. Quando o jovem rico veio falar com Jesus, ele entendeu que ele fazia tudo, não tinha mais nada para fazer. O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Ele lista tudo o que ele faz. Jesus vai dizer para esse escriba e para esse fariseu que ele não está dentro, mas ele está próximo. Por quê? Por causa do coração quebrantado para ouvir as palavras daquele que é a razão de ser das Escrituras. Jesus, o Rei, que tem autoridade. Ele se aproxima de Jesus e é o primeiro desse bloco de textos aqui, desses religiosos todos que se aproximam de Jesus, é o primeiro que se aproxima não com o coração hipócrita, não com o espírito de destruir, não com a vontade de achar algum jeito de rebentar, de quebrar, de criar algum tipo de dificuldade para Jesus em relação ao povo, em relação à nação, em relação aos soldados. Foi o primeiro que se aproximou com um coração que pode nos parecer um coração um pouco mais humilde, um pouco mais atento. E por que ele se aproximou assim? Jesus o tratou da maneira como ele veio, com o coração aberto. É isso. Nosso encontro hoje, ele termina nessa percepção, nessas histórias. Jesus está chegando num momento muito sério da sua trajetória. Os religiosos estão querendo achar ocasião para acusá-lo, mas ainda assim, o apelo dele é o apelo a que aqueles homens de coração duro, de coração difícil, possam se quebrantar a ele. E que todo coração arrependido não estará longe do reino. Todo coração quebrantado não estará fora do reino. Aqueles que compreendem e aqueles que abraçam o senhorio de Jesus, eles receberão vida, receberão a graça e a misericórdia desse Deus que é todo amor e que é todo compassivo. Deus possa te abençoar. Próxima semana a gente está aí caminhando na Semana da Paixão. Deus possa te abençoar. Pai bendito, guarda, mais uma vez eu te peço, as nossas vidas, nossas famílias, aqueles que estão enlutados nesse tempo, aqueles que estão doentes. E faz a tua obra na nossa nação, Pai. Me assusta cada vez mais, à medida que a gente caminha na sua palavra, o quanto a religiosidade, o quanto a religião, longe do Senhor, longe de Jesus, possa nos transformar em pessoas malvadas, más. O quanto essa percepção possa nos afastar do Senhor e da tua vontade expressa na sua palavra. Abre os nossos olhos, abre os nossos corações, quebranta as nossas vidas. Nós pedimos no nome e pelo amor